o mais belo cântico do mundo. Aquele junho estava ardente mais do que nos anos anteriores. Desde cedo a multidão afluíra para ali, ansiosa como atraída por fascinante expectativa. Eram galileus da região em redor, pescadores, agricultores, gente simples e sofredora, sobrecarregada e aflita. Eram judeus chegados da além Jordão, de Jerusalém, estrangeiros da Decápolis. Misturavam-se as vozes nos dialetos regionais e uniam-se todos na mesma imensa curiosidade, feita de expectação e desejos. Aquele rabi que os alentava era o rei aguardado há séculos, carinhosamente esperado, que os libertaria do opróbrio e da servidão. A montanha, em sua grandeza especial, é também um símbolo. O Filho do Homem que desce aos homens, vencendo as dificuldades do mergulho no abismo, e do homem que sobe, conduzindo os homens por sobre escarpas lacerantes até o seio de Deus. A montanha também é um destaque maravilhoso na paisagem. Galgar, subir a montanha, pode significar vencer os óbices que perturbam o avanço na jornada evolutiva. Descer, deixar o monte, é não considerar o empecilho e refazer o caminho. Alongar as mãos em direção dos que ficaram tolhidos na retaguarda. É muito dura, muito áspera, a descida aos homens para erguê-los a Deus. Perder-se entre as querelas humanas para encontrar os espíritos em perturbação na noite das necessidades aparentes e resplandecer em madrugada sublime, guiando-os por sobre os escombros da véspera, a fim de subirem até o planalto onde brilha permanente o sol do claro e demorado dia. Subir sem abandonar a baixada e descer sem esquecer os cimos. A montanha era uma montanha qualquer, e o poema que ali seria apresentado jamais foi ouvido. Nunca mais será ouvido em qualquer época equivalente. O evangelista Mateus assevera: e Jesus, vendo a multidão, subiu um monte, enquanto Lucas informa, e descendo com eles, parou num lugar plano. Subir ou descer, não importa. A verdade, porém, é que no plano do aclive ele se deteve de pé. Vestiu-se de poente, areola refulgente incendiou-lhe os cabelos, as vestes abrasadas e a ansiedade do mundo em volta. No magote, homens, mulheres e crianças que levariam no cérebro e no coração a mensagem, o poema divisor das realidades diferentes. A multidão era a sua paixão, a sua vida, amá-la e atendê-la, o seu fanal. Sentindo a multidão submissa, magnetizada, esquecida de si mesma, no sublime comunhão em que extravasava toda a vida, ele, abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres todos os conheciam. Eram maltrapilhos, mal cheirosos, doentes, estendiam a mão que a miséria estiola. Eram pobres. No entanto, quantos deles portavam os tesouros da riqueza do espírito? Espírito rico de revolta, possuidor de paixões, dono de vasto cabedal de angústia e mágoa. Quais seriam os pobres de espíritos? Os ricos possuem moedas e títulos, propriedade e espíritos ricos de ambições, de orgulho. Os pobres de espíritos são os livres de posses e ambição, amantes da liberdade, pugnadores dos direitos alheios, idealistas, cultores da verdade preparados para a verdade.
sem peias atadas à retaguarda e sem imãs atraentes à frente, semelhantes aos simples desataviados e às crianças, inteiramente livres, candidatos ao reino dos céus e súditos dele desde já. Inocentes porque venceram com o tributo das lágrimas e o patrimônio dos suores. Ressarcido o débito, lavadas mazelas, puros, portanto, sem a vacuidade do eu, predispostos à autodeliberação, à autossublimação, livres dos resíduos do mundo, não consumidos, não afligentes, com todos, ao lado de todos, sem ninguém, não amarrados aos outros, às convenções dos outros, pobres de espírito. A multidão aguarda. Pulsam os corações, os olhos de todos brilham com lampejos diferentes. A voz do Rabi espraia o canto. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O olho é a candeia do corpo, e todos os olhos cintilam. Lágrimas coroam-nos. A figura do Rabi é ouro refletido contra um céu longínquo muito claro. Todos ali têm lágrimas acumuladas e muitos as vertem sem cessar, nas rudes provas ocultas ou publicamente. Longa é a estrada do sofrimento, rudes e cruéis os dias em que se vive. Todos choram e experimentam a paz refazente que advém do pranto. Muitos creem que o pranto é vergonha, esquecidos do pranto da vergonha. Dizem outros que a lágrima é pequenez, que retrata fraqueza e dignidade. A lágrima é presença divina. Quando alguém chora, a lei está justiçando, abrindo rotas de paz nas províncias do espírito para o futuro. Chorar é buscar Deus nas adustas regiões da soledade, a sós e junto a Ele, ignorado por todos e por Ele lembrado. Sofrido em toda parte, escutado pelos seus ouvidos. O pranto fala o que a boca não se atreve a sussurrar. Alguém chorando está solicitando, aguardando, na impossibilidade de expressar por palavras, desnudar a alma, esvaziar-se de toda inquietação. Serão consolados. Favônios espalham o pólen de miúdas flores no vale embaixo, e nos flancos da rocha canaliza o ar cantante. A multidão estua de esperança. O mestre, como se alongasse, penetrando todas as mentes, clama vigoroso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra sempre pertenceu aos poderosos que aliciam a impiedade, a astúcia e podem esmagar, tripudiando sobre os tímidos e brandos. Os discípulos se entreolham, mas a brandura é a auréola da paz, a irmã do equilíbrio. Os brandos são os possuidores da terra que ninguém arrebata, do lar que ninguém corrompe, do país onde abundam bens e as meses são fecundas. Herdarão a terra. A tarde serena e calma apresenta-se transparente. Ignotas vibrações produzem musicalidade na tela imensa da paisagem colorida. Seguro equilíbrio a serena multidão. Jesus é o hífen de luz entre os mundos em litígio, o espiritual e o material, lugar comum. As criaturas na montanha se acercam umas das outras, se entreolham, se identificam. Envolvendo todos no expressivo olhar de compaixão e entendimento, Jesus elucida. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia que se doa é luz que se atira no próprio caminho. Amor que se dilata pela trilha onde todos seguem. A terra é um vulcão de ódio e o crime parece um gás letal que envenena ou enlouquece. Viver, cada um para si, é filosofia chã de expansão fácil. No entanto, só a piedade redime o criminoso
quanto à reeducação o capacita para a vida. A misericórdia é o antídoto do ódio, voz da inteligência dialogando e vencendo o instinto. A misericórdia do Pai concede a oportunidade do renascimento, no reduto do crime para a reabilitação do precito. Perdão, que é ato de nobilitação, moeda de engrandecimento intransferível. Misericórdia, que é amor socorrendo e ajudando sem fastio. Alcançarão misericórdia. A ode atinge o clímax. Jesus exclama com eloquente alegria: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Há um estado de quase êxtase. Um delírio percorre a massa antes amorfa e desconexa. Já não se podem reter as lágrimas, limpar o coração nascente dos sentimentos para ver Deus, alçar voo à inocência e sintonizar com a verdade, sem retórica, em harmonia sem interrupção para aurir vida, fluir a visão de Deus, verão a Deus. Logo prossegue o mestre como a completar o augusto ensino antes que a compreensão assole. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esparzi a paz, enquanto o pensamento geral é tumultuar a tranquilidade. Herdarão a terra os filhos de Deus, porque estes, mansos e cordados, serão brandos de coração. Brandura que é coragem de enfrentar o forte sem o temer, submeter-se sem ceder ao império da força, dominar a ira e vencer-se para pacificar. Quantas vezes o mestre fora de energia sem limite ante a hipocrisia e a maldade, conservando a austeridade sem violência e firmeza de ação sem mesclas de ódio, vigor, não dureza, força moral, não desequilíbrio emocional. Expor sem impor, clarear as mentes sem as subornar ou submeter, conduzir sem escravizar. Todos os homens têm necessidade de brandura, amam e precisam do amor. Identificam e não dispensam a bondade. Conhecem e são ávidos de pacificação. Já não há mais dúvida àquela hora. Toda a epopeia da humanidade canta no Sermão da Montanha. O amor, em sua mais alta expressão, aí tem sua fonte inexaurível e eterna. Os corações estão em festas e em dor. As mentes ardem em febre estranha. O futuro os aguarda. Diante dos olhos do Rabi se desenham as lutas, as cenas das lutas sangrentas pelos séculos em fora, para a implantação daqueles ensinos no mundo. Jesus desceu o monte, seguiu adiante, enquanto alguns murmuravam sobre sua autoridade. É quase noite. Os astros cintilam expressivamente como testemunhas silenciosas, sempre presentes. A carta magna foi apresentada. As boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. O Sermão da Montanha são o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. Nenhum cristão poderá ignorar e cultivar o mal, jamais se repetirá. O Fausto ficará assinalado para todo sempre. A história concluirá o canto dos confins da eternidade, no reencontro futuro do homem redimido com o Filho do homem redimido.